Torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, espero que todos estejam bem. Um ótimo 2026 para todos, muita paz, muito amor. E vamos para o primeiro vídeo do ano, vamos falar sobre Matheus Pereira. A notícia que vem de Minas Gerais é que o Matheus Pereira não está encaminhado com o Cruzeiro. A renovação está muito difícil, está travada e o Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato. Gente, é o momento ideal do Palmeiras fazer de tudo para tentar tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. O Matheus Pereira é um meia que não se encontra em lugar nenhum, gente. O Matheus Pereira é o seguinte, ele tem um nível muito alto, só que os jogadores que são melhores que eles, que são meias para trazer para o futebol brasileiro, são jogadores que são impagáveis. O Palmeiras nunca vai conseguir tirar, nesse momento, outros jogadores acima do Matheus Pereira. Porque estão em grandes times do futebol mundial, eles não vão voltar para o Brasil nesse momento. E aí você pensa, pô, outro meia são aqueles meias estilo Facundo Torres, Sousa, que não são meias, mas do mesmo nível de jogador. São jogadores apostas que você pode pagar caro, vir aqui e não vingar no Palmeiras. E tem o Matheus Pereira, que nem tem mais aquele mercado na Europa para grandes times, e como também ele não é uma aposta, como eu acabei de citar aqui de exemplo, Sousa e Facundo Torres, que são pontas, né? O Matheus Pereira é meia. Mas o Matheus Pereira está nesse meio aqui. Ele não tem mais mercado na Europa, então ele vai ficar no Brasil. A não ser que ele vá para o mundo árabe, a não ser que ele vá para a Rússia. Eu acho que o Matheus Pereira, por já ter passado pela Premier League, ele não tem mais essa vontade de passar por essas ligas que ele não teve tanto destaque. O Matheus Pereira jogou muito no Cruzeiro, se reencontrou, é um jogador que está no radar da seleção, a Copa do Mundo está por aí, e o Palmeiras precisa ir lá tentar tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro, gente. Porque sabe quando o Palmeiras vai ter outra oportunidade de tirar um jogador desse nível de um clube como o Cruzeiro, o Flamengo, ou clubes que disputam os títulos com o Palmeiras? É praticamente impossível isso acontecer. Porque normalmente jogadores desse nível não chegam próximo dos últimos 6 meses para assinar pré-contrato. Normalmente os times com um ano e meio de antecedência renova de novo. Se o Matheus Pereira não renovou até agora, é porque provavelmente ele está procurando outro projeto e está travado até agora porque esse outro projeto não apareceu. O Palmeiras tem Maurício, o Palmeiras tem Veiga. Gente, o Veiga não está mais demonstrando esse futebol há 2 anos ou mais. O Maurício começou muito bem, mas não se compara com o Matheus Pereira. Então o Palmeiras precisa trazer jogadores para resolver. É um jogador muito caro, que tem um salário muito alto, mas a multa dele, se você vai tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro em situação normal, ele tem mais 1 ano, 2 anos de contrato, aí você vai querer fazer o quê? Uma loucura financeira que não vale a pena. Mas daqui a 6 meses, em junho, ele já pode sair do Cruzeiro de graça. Ele já pode assinar um pré-contrato agora. O Pedrinho, o dono do Cruzeiro, ele pode ter o dinheiro que for, mas ele não vai querer, entre o Matheus Pereira sair de graça no meio do ano, ou agora você ir com uma proposta para o Cruzeiro que quer montar um grande time, quer fazer muitas contratações. O Tite chegou pedindo muitos jogadores, inclusive o próprio Gerson, né? Que o pai dele já revelou, né, que gostou muito do projeto do Cruzeiro. Eles vão precisar de dinheiro, gente. E eles perderem o Matheus Pereira de graça, ou perder agora para um Palmeiras da vida, recebendo, de repente, 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, ou nada no meio do ano. Então, assim, às vezes eu acho que falta muita malícia para o Palmeiras e ousadia também, né? Porque às vezes o que eu sinto é que a Leila Pereira e o Anderson Barros conversam, cara, mas vai ser muito caro, é melhor não tentar. Cara, você precisa conversar com um jogador desse. É a obrigação do seu clube você ver um jogador desse disponível e ir lá tentar apresentar um projeto para ele. Mesmo que ele não queira vir agora, que ele não, olha, o Cruzeiro não vai me liberar, não dá, o Cruzeiro não quer reforçar um rival, mas no meio do ano, daqui a pouco chega, e aí o jogador que você se aproximou, criou relação, criou conexão, pode desembarcar no seu clube, mas se você ficar parado sem fazer nada, aí vai ficar difícil, esse jogador vai parar sempre nos times rivais e que disputam as coisas conosco. Daqui a pouco tá no Atlético Mineiro, daqui a pouco tá no Flamengo, porque são clubes mais ousados para contratar. E o Palmeiras continua parado. Eu acho que essa é uma oportunidade de ouro para o Palmeiras tentar um jogador desse nível. Sobre Abel Ferreira. O Abel Ferreira, mais uma vez esse ano, se reapresentará com mais ou menos 4 dias ou 5 dias de diferença dos jogadores e do restante da comissão técnica. Mais uma vez isso vai acontecer. O que eu penso? 4, 5 dias vão fazer diferença? Cara, para um calendário que o brasileiro já vai começar logo no começo do ano, que tem Copa do Mundo, que vai ser um calendário mais apertado talvez da história do futebol brasileiro,
todos os dias são importantes. 1, 2, 3 dias de treinamento são muito importantes. É claro que os jogadores chegam fazendo uma bateria de exames, muitos testes. Eu sei que eles já não vão para o campo fazer coletivo, que eles nem fazem mais coletivo hoje em dia, né? Mas treino tático, alguma coisa para arrumar, eu entendo, tá tudo certo. Só que Abel Ferreira, os últimos 2 anos foram muito ruins. A pressão tá gigante, a torcida tá chateada, tá todo mundo criticando demais. A política que antes estava totalmente calma voltou a efervescer no Palmeiras. E aí você vai ficar 3, 4 ou 5 dias a mais de novo. Cara, é momento do cara pôr a mão na consciência e falar, cara, não é momento. É importante ficar com a família, é importante eu ter dias a mais aqui relaxando, mas eu não tô entregando. Os últimos 2 anos foram pura decepção no Palmeiras. Então eu acho que assim, falta um pouco do time, sabe, do Abel Ferreira. Eu acho que isso também é muito fruto do quê? Da Leila Pereira achar que o Abel Ferreira é o rei, né? Que ele pode tudo, você tem emprego garantido, se eu ficar até 2030, você tá garantido até 2030, mesmo se não ganhar nenhum título. Isso faz o cara pensar o quê? Cara, eu vou ficar mais dias aqui em Portugal curtindo minha família. Tô nem aí. Ninguém me cobra, a presidente diz que eu posso fazer o que eu quiser. Então assim, é culpa do Abel Ferreira, mas pra mim muito mais culpa da Leila. Eu acho que cabia uma conversa. Abel, não é momento, cara. Todos os outros anos foi feito isso e ninguém falou nada. Por quê? Porque era uma fase boa, o Palmeiras vinha ganhando títulos, e beleza, o primeiro ano que não ganhou lá, que o Botafogo ganhou os 2 títulos, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, já ficou aquela coisa, mas não havia tantas críticas ao Abel Ferreira, né, naquele tempo. Mas agora com essas eliminações para os nossos rivais, e Brasileiro vice, Libertadores vice, do jeito que foi aquela final, galera, não dá para o Abel Ferreira fazer essas coisas. Eu acho que não é isso que vai dizer se o Palmeiras vai ser campeão no final do ano da Libertadores ou do Brasileiro, não é isso que vai fazer a diferença, mas é questão de feeling, é questão de pensar que, cara, eu estou num momento muito ruim, a pressão é gigante, qualquer coisinha no espaço entre meus dedos que eu der para a imprensa ou os torcedores, a pressão vai aumentar. Mas não, eles escolheram mais uma vez que o Abel Ferreira fique mais tempo descansando. Não estou dizendo que ele não merece descansar, mas nesse atual momento, nessa atual fase, eu acho que ele deveria se apresentar o mais rápido possível para fazer o Palmeiras jogar bola, coisa que não aconteceu nos últimos 2 anos. Última notícia, o Santos vai instalar um gramado sintético no CT Rei Pelé. É simplesmente incrível a ironia do futebol. O Santos, que tanto reclamou durante o ano, aliás, reclamou do gramado sintético do Palmeiras, apoiando o Flamengo, apoiando outros times. Ele não reclama do gramado sintético do Atlético Mineiro, não reclama do gramado sintético do Botafogo e não vai reclamar esse ano provavelmente do gramado sintético do Atlético Paranaense. Ele reclama do Allianz Parque, porque é o único gramado sintético no Brasil, né? Os outros não tem. E o Santos soltou nota e apoiou não sei o que, apoiou movimentos, e o Neymar antes do jogo não pode, porque isso pode prejudicar o atleta vai se machucar, e agora vocês instalam um gramado sintético. É o fim do mundo, né? Aí a pergunta que fica, além dessa ironia que há poucos meses atrás vocês estavam criticando o gramado sintético do Palmeiras, eu gostaria de saber, o Neymar já não joga muitos jogos, né? Porque, né, ele só escolhe quando joga. Aí agora ele vai escolher quando treina também? Porque se tiver treino no gramado sintético, ele também não vai, né? Aí quando tem jogo no gramado sintético, ele também não vai. Ou ele só não vai quando é o gramado sintético do Allianz Parque. Porque quando o Atlético Mineiro ele jogou, né? E não soltou nota nenhuma, não teve nota. Ah, o gramado sintético é prejudicial, nada, zero nota. Contra o Palmeiras, nota e não jogou. E agora vocês vão e instalam um gramado sintético no CT Rei Pelé. É simplesmente, gente, olha, eu vou falar, eu não sei o que os dirigentes pensam, mas realmente vocês são impressionantes. É incrível como mudam de opinião quando convém. E tá aí essa notícia simplesmente impressionante. O Santos com gramado sintético. E, pelo que parece, pelo que eu li na matéria, é o mesmo da empresa que fornece o gramado sintético lá do Allianz Parque, hein? Ainda fez o mesmo, hein? Vamos ver o que eles vão falar agora esse ano quando for jogar lá contra o Palmeiras no Allianz Parque. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Comentem e curtam o vídeo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Comentem, deixem seu like. O que vocês pensam aí do Santos, que pôs o gramado sintético, de Abel Ferreira se reapresentando numa data diferente do elenco, e também sobre o Matheus Pereira, é o momento ideal do Palmeiras tentar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.